Fala pessoal, beleza? Eu vou resolver com vocês agora a prova da FUVEST 2022, tá? Eu vou resolver a prova V com vocês, a prova de física, tá? A prova acabou de terminar, a prova aconteceu aí até às 6 horas, então nesse momento, 19 horas e 21 minutos, eu vou começar a gravar a resolução. Eu não li as questões ainda, tá bom, pessoal? Então eu vou resolver aqui pela primeira vez, vou ler a questão pela primeira vez conforme eu explico para vocês. Então dê um desconto aí se eu cometer algum deslize, algum tipo de deslize, eu posso acabar cometendo. E antes de eu começar, já peço para vocês aí curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem no canal. Isso aí me ajuda bastante, beleza? Então vamos começar. Então vamos começar aqui com a prova de física. Então prova V, começando pela questão 50, tá? Então vamos lá. É uma questão aqui que parece ser uma questão de calorimetria. Ele fala o seguinte pra gente: um bom café deve ser preparado a uma temperatura um pouco acima de 80 graus. Para evitar queimaduras na boca, deve ser consumido a uma temperatura mais baixa. Uma xícara contém 60 ml de café a uma temperatura de 80 graus. Ele quer saber qual é a quantidade de leite gelado a uma temperatura de 5 graus que eu preciso misturar no café para que a temperatura final do café com leite seja de 65 graus Celsius. Né? E aí ele fala para a gente: considere que o calor específico e a densidade do café e do leite sejam idênticos. Bom, exercício super tradicional de calorimetria, gente. Exercício mais tradicional que esse, impossível. Tá? É um famoso probleminha de sistemas isolados. O que vai acontecer? A gente vai ter o café, que vai ser o corpo quente, que está numa temperatura inicial de 80 graus Celsius, que vai se misturar com o leite, que vai ser o corpo frio, a uma temperatura inicial de 5 graus Celsius. Eles vão trocar calor até chegar numa determinada temperatura final. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? Típico problema aqui de sistemas isolados. A gente vai pegar todos os calores trocados no problema, somar eles e igualar a zero. Então eu vou ter o calor trocado pelo café, que eu vou chamar de QC, somado com o calor trocado pelo leite, que eu vou chamar de QL, e aí eu igualo esses carinhas a zero. Tá bom? Eu estou considerando aqui que não tem trocas de calor com recipiente, sistemas ideais e tudo mais, porque é o que o exercício consegue fazer a gente pensar. Bom, o calor trocado pelo café vai ser o calor sensível, né, trocado pelo café, que vai ser a massa de café, que multiplica o calor específico do café, estou chamando aqui de CC, vezes a variação de temperatura do café, que vai ser a temperatura final do sistema menos a temperatura inicial do café, que eu vou chamar de TC. E aí eu faço a mesma coisa para o leite. A massa de leite, o calor específico do leite, a temperatura final do sistema, que é a mesma do café, porque o sistema atinge um equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial do leite. E aí essa coisa toda somada dá zero. Tá? Bom, e aí eu já vou fazer uma coisinha aqui, gente. Ele falou para a gente considerar que o calor específico do café e do leite são idênticos. Isso significa que esse carinha aqui, ó, é igual a esse carinha aqui. Então eu posso pôr esse carinha em evidência. E aí, como a equação está igualada a zero, essencialmente o que eu faço é cortar ele. Posso cortar esses dois carinhas aqui porque eles são iguais. Tá? Aí eu posso pôr eles em evidência, esse termo em evidência, está igualado a zero, é a mesma coisa que cortar eles. Tá bom? Bom, vamos carregar essas massas aqui e vamos substituir as temperaturas. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a massa de café que multiplica. A temperatura final do sistema é 65 graus Celsius. Então 65 menos a temperatura inicial do café é 80 graus Celsius. Então 65 menos 80. Mais a massa de leite, que multiplica. A temperatura final do leite também é 65 e a inicial é 5. E aí eu igualo isso a zero. Bom, então vai ficar o seguinte, ó, menos 15 vezes a massa de café, mais 60 vezes a massa de leite, é igual a zero. Portanto, né, isolando a massa de leite no problema, a gente encontra o seguinte, que a massa de leite é 15 vezes a massa de café dividido por 60, ou a massa de café dividido por 4, quando a gente simplifica aí o 15 pelo 60.
Bom, então o que isso aqui está dizendo para a gente é que a massa de leite tem que ser 1/4 da massa de café. Tá? E aí, qual vai ser o truque aqui, gente? O truque é o seguinte. Bom, como ele falou que as densidades do café e do leite são iguais, a relação de massa é igual à relação de volume. Se o volume de café é 60 ml e a massa de leite tem que ser 1/4 da massa de café e a densidade dos dois é igual, de modo que se a massa tem que ser 1/4, o volume também tem que ser 1/4, o volume que a gente está querendo aqui de leite é 1/4 de 60 ml, portanto, 15 ml. A alternativa C. Tudo bem? Então, deixa eu conferir aqui no gabarito. O gabarito que a FUVEST forneceu, isso mesmo, alternativa C. Beleza, gente? Então é isso. Questãozinha super, super tranquila, super, super tradicional aqui envolvendo sistemas isolados, calorimetria, probleminha super tradicional. Essa é aquela questão que um candidato bem preparado não precisa nem estar super bem preparado, né? Calorimetria já é um assunto que as pessoas gostam mais no ensino médio, né? Então, uma questão aqui tranquila que o candidato aí que está querendo prestar para cursos mais concorridos não podia errar. Essa questão aqui, para quem está querendo concorrer aí nos cursos mais complicadinhos, essa é aquela questão que, olha, não pode errar de jeito nenhum. Beleza? Bom, então vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão 51. Tá? Então vamos aqui ver o que a questão 51 fala. Então vou apagar aqui a tela. E aí vamos partir para a questão 51 da prova V. Tudo bem? FUVEST 2022, prova V, primeira fase física. Então ele fala o seguinte. Uma criança deixa cair de uma mesma altura 2 maçãs. Uma delas 2 vezes mais pesada do que a outra. Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das 2 maçãs na iminência de atingir o solo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, qual é a fórmula da energia cinética? A fórmula da energia cinética é mv² dividido por 2. Tudo bem? Ok. Bom, a gente está falando aqui de um problema de queda livre, tá? Primeira coisa, queda livre. Quando a gente tem um problema de queda livre, tá? Como que eu sei que é uma queda livre? Porque eu deixo cair, né? Quando ele fala, uma criança deixa cair de uma mesma altura 2 maçãs, significa que ele está abandonando do repouso 2 maçãs que vão cair uma certa altura, tá? Quando eu tenho um problema de queda livre e eu ignoro a resistência do ar, eu desprezo a resistência do ar, não importa a massa dos corpos, eles vão chegar ao solo com a mesma velocidade, tá? Essa velocidade vai ter uma expressãozinha que a gente pode derivar de várias formas, que é simplesmente 2GH. Raiz de 2GH, desculpa. Tá? A gente pode deduzir esse resultado usando conservação de energia. Por exemplo, a gente fala que a energia potencial gravitacional inicial é igual à energia cinética final quando ele atinge o chão, corta as massas, passa o 2 multiplicando, tira a raiz, a gente chega nesse resultado. Perfeito, tá valendo. Tá? Outra forma é usar a equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta S. Como ele parte do repouso, esse cara é zero. A aceleração é g, que é a aceleração da gravidade. E o deslocamento ΔS é a altura que ele cai. E aí a gente recupera o mesmo resultado. Então, existem diversas formas de chegar nesse resultado aqui. Tá bom? O que importa é que a velocidade do corpo, quando ele chega no chão, depende apenas da altura com que ele é abandonado. Não depende da massa dele. Tá? Então, a velocidade dos dois corpos é igual. Beleza? Porém, a massa né, de um é o dobro do outro. Isso vai fazer com que a energia cinética da maçã mais pesada seja o dobro da energia cinética da maçã mais leve, o que vai nos levar à alternativa B. Por quê? A velocidade é a mesma das duas, só que a massa é o dobro e a energia ela é diretamente proporcional à massa aqui. Se eu dobro a massa, eu dobro essa energia, mantendo a velocidade constante. Então, a energia cinética ela é diretamente proporcional à massa e ao quadrado da velocidade. Como a velocidade não depende da massa, a gente discutiu, a parte da velocidade não vai importar no problema. Então, o que vai depender é a massa. A massa sendo o dobro, a energia cinética vai ser o dobro. Beleza? Alternativa B, deixa eu conferir aqui no gabarito. Isso mesmo, 51, letra B. Então, aqui é um exercício
super tranquilo também. Para quem conhece o problema de queda livre, é um exercício que sai de cabeça. Você sabe, bom, né, a velocidade vai ser a mesma, aí eu sei que então a energia cinética é mv² sobre 2, então a parte da velocidade não vai importar, a massa sendo o dobro, a energia vai ser o dobro, e é isso. Beleza? Então, exercício super tranquilo também aqui, tá? Uma prova fácil para esse começo, viu? Essas duas primeiras questões aqui, questões tranquilas, assim, para o nível da FUVEST, questões fáceis, eu diria, tá? Bom, então vamos apagar aqui, vamos partir para a próxima questão, questão 52. Já estou vendo aqui que é uma questão que envolve bola de bilhar. Vamos ver aqui do que é essa questão. Envolve aparentemente colisões. Mas vamos aguardar, vamos ver. Então vamos ver o que ele fala aqui para a gente na questão 52 da prova V. Tá bom? Ele fala assim para a gente. Uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso a 40 centímetros de duas bordas. Então, aqui está a bola vermelha, vamos localizar ela aqui, ó. Tudo bem? A bola vermelha está aqui e ela está a 40 centímetros de duas bordas, né? Então aqui, claramente formando um ângulo de 45 aqui com a caçapa, beleza? Na verdade, nem sei se chama caçapa isso, mas com o buraquinho que a bolinha tem que entrar, tá? A bola branca, aí ele fala que tem uma bola branca de mesma massa e mesmo tamanho. Então tem uma bola branca aqui, ó, tá? Que tem a mesma massa e o mesmo tamanho. E ela é lançada em direção à bola vermelha com uma velocidade v0 paralela à borda lateral. Então ela se move aqui na direção vertical, olhando de cima. Tá? As duas bolas colidem e algum tempo depois a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção das duas bordas. No mesmo instante, a bola branca toca a borda superior da mesa, a uma distância d da bola vermelha. Ele quer saber qual é esse valor de D aqui. Tá? Ele quer saber qual é esse valor de D aqui. Bom, sem pensar muito, gente. Assim, essa é aquela questão que a pessoa que não sabe muito de física acerta. Tá? Porque a pessoa, né, para para pensar, caramba, se a bola vermelha vai andar 40 centímetros para a esquerda, é muito razoável que, já que elas têm a mesma massa, que a branca vai andar 40 centímetros para a direita. E aí, então, a gente vai ter 40 mais 40, 80 centímetros, alternativa D. E essa é a resposta do problema. Deixa eu conferir no gabarito. Isso mesmo, essa é a resposta do problema. Eu vou resolver do jeito sério a questão, gente. Calma, tá? Na verdade, isso que eu fiz aqui é um jeito sério de resolver, usando o centro de massa. Mas como isso não é muito abordado no ensino médio, eu vou resolver por uma outra forma, usando a colisão. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Se você conhece o conceito de centro de massa, dado que as duas bolinhas têm a mesma massa, a resolução é trivial de cabeça, resolvi aqui, tá? Mas vamos resolver agora usando conservação da quantidade de movimento e tudo mais, tá? Vamos ler o Note a Dot primeiro. Ele pede para a gente desprezar efeitos dissipativos e considerar que a colisão é perfeitamente elástica, ou seja, energia é conservada. E aí ele fala para a gente considerar que o diâmetro das bolas é muito menor que as distâncias mencionadas, blá blá blá, ou seja, trata as bolinhas como corpos pontuais, né? Como corpos pontiformes, beleza? Bom, então vamos lá. Gente, o que a gente tem que usar aqui é conservação da quantidade de movimento. Tá? O que a gente tem que usar aqui é conservação da quantidade de movimento. Então, qual é o argumento que eu vou dar para vocês? Na situação, né, então, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de movimento inicial, o vetor, tem que ser igual à quantidade de movimento final. Tudo bem? Lembra que a quantidade de movimento é massa vezes o vetor velocidade. Tá bom? E aqui eu estou representando essas grandezas de forma vetorial, porque é uma colisão bidimensional, é um problema bidimensional. Então a gente precisa trabalhar um pouco com grandezas vetoriais. Tá bom? Qual que é o meu argumento aqui? Inicialmente, se a gente olhar aqui, ó, na situação inicial, a bolinha vermelha está parada, então ela não tem quantidade de movimento, enquanto que a bolinha branca ela se move na direção vertical. Então eu sei que esse vetor aqui é um vetor vertical. A quantidade de movimento inicial é um vetor vertical. Tá? Agora, depois da colisão, o que vai acontecer? Né? Depois da colisão. Então, elas colidiram, né? Aí eu vou ter a bolinha vermelha e eu vou ter a bolinha branca. Depois da colisão, o que vai acontecer é que a bolinha branca vai vir para cá e a bolinha vermelha vai vir para cá. Tá?
E aí, esses vetores de velocidade podem ser decompostos. Então, eu posso decompor num vetor para cá, numa componente para cá, e outra componente para cá. Da mesma forma, eu posso decompor isso aqui numa componente para cá e numa componente para cá. Gente, essa é a situação depois da colisão. Tá? Antes da colisão, eu tinha apenas a bolinha branca se movendo com uma velocidade para cá. Isso aqui, então, eu estou separando o antes do depois. Tá? Então, antes da colisão e depois da colisão. Então, antes da colisão, a quantidade de movimento ela era vertical. Ela está aqui. Bom, como eu tenho que conservar esse vetor, se antes da colisão esse cara era vertical, depois da colisão ele tem que ser vertical também. Ele também precisa ser vertical. Então, se o vetor apontava numa direção e num sentido antes da colisão, ele tem que apontar nessa mesma direção e nesse mesmo sentido depois da colisão. Né? Isso significa que a quantidade de movimento final do sistema, resultante das duas bolinhas depois da colisão, tem que ser um vetor que aponta na direção vertical. Isso significa que essa componente aqui tem que anular essa componente aqui. Esses dois caras têm que se anular. E quando eu somar esta componente com esta componente, vai dar esta componente. Tudo bem? Mas esqueça o movimento vertical. Vamos pensar só no horizontal. Então, vindo aqui no movimento horizontal, essa componente aqui, ó, tem que ser anulada por essa componente aqui. Isso significa que essas componentes têm que ser iguais. E, gente, é aí que está o ponto. Essas componentes precisam ser iguais. Sendo iguais, a gente tem, então, que a bolinha vermelha andando 40 centímetros para a esquerda, num certo intervalo de tempo, vai fazer com que a bolinha branca ande uma mesma distância para a direita no mesmo intervalo de tempo. Porém, aí tem um problema. Como que eu sei que essas duas bolinhas vão chegar juntas aqui na parede? Né? Enquanto essa bolinha chega no buraco, essa aqui chega na parede. Aí que vem a questão das massas serem iguais. O fato das massas serem iguais vai fazer com que essas componentes aqui sejam iguais. Então, por exemplo, se eu tinha uma componente V0 aqui, ó, depois da colisão eu vou ter um V0 sobre 2 e um V0 sobre 2, para manter aqui a conservação. Porque as massas são iguais. Tá? E aí aqui eu vou ter um certo V' e um outro V', beleza? Tá? Inclusive é possível mostrar, gente, baseado aqui que esse ângulo tem que ser de 45 graus, que V' tem que ser V0 sobre 2 também. Isso não é relevante para resolver o problema, tá, gente? Só estou indo um pouquinho além. Mas é possível mostrar que o V' também é V0 sobre 2, porque como, né, ela vai se mover depois da colisão nessa direção que faz 45 graus aqui, as componentes horizontal e vertical têm que ser iguais. E aí o V' tem que ser V0 sobre 2. Tá? E aí por isso que elas chegam juntas na parede. Tá? Porque, na verdade, o motivo delas chegarem juntas na parede é porque elas têm a mesma massa e as componentes verticais acabam sendo iguais depois da colisão. V0 sobre 2 e V0 sobre 2. E aí, por causa aí da geometria tal que ele forneceu pra gente, a gente tem que o V' tem que ser igual ao V0 sobre 2 também. Mas o ponto central para resolver o problema, gente, era só perceber que a componente horizontal das velocidades tem que ser iguais. E aí, se a bolinha vermelha andou 40 centímetros para a esquerda, a bolinha branca tem que andar 40 centímetros para a direita. E aí a distância entre elas vai ser 80 centímetros. Tranquilo? É isso. A questão era isso, tá bom? Então, uma pessoa que não sabia muito de física e chutou essa questão, pensou, deve ter andado 40 também, 80. A pessoa vai acertar essa questão no chute, né? Usando o famoso bom... Na verdade, não é nem um chute, né? Acaba sendo um chute, mas é usando o bom senso, vamos dizer assim. Se a pessoa usou o bom senso, usou o senso comum, vamos dizer assim, ela vai acertar essa questão mesmo sem toda essa argumentação que eu dei aqui. Tá bom? Mas ok, então uma questão que se você quiser justificar essa questão, não é uma questão trivial, é uma questão difícil. Se você quiser justificar certinho, entender ela e tal, é uma questão difícil. Mas quando você olha para... Né, se você usa os truquezinhos aí, você acaba... e você vai pelo senso comum, você acaba aí dando uma sorte e resolve a questão certa também. Beleza? Tranquilo.
Bom, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 53. Questão de número 53. Aparentemente aqui... Opa, coloquei uma régua que não precisava. De novo, repito que eu estou fazendo a prova V, tá? Então, a questão 53, ele coloca aqui uma máquina de Atwood, a famosa máquina de Atwood, que é basicamente um bloco preso com uma polia, tá? Então, vamos lá. Considere a situação indicada na figura em que eu tenho um motor, com o auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa que tem a massa de 12 kg. A caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Qual é a magnitude da força vertical que o motor precisa exercer para realizar essa tarefa? Gente, assim, a prova tá fácil, hein? Essa prova tá fácil. Tá mais fácil que a do ano passado, hein? Gente, vamos lá, o que está acontecendo aqui? A caixa está subindo, beleza? Quais são as forças que estão agindo na caixa? Tem uma tração e tem um peso para baixo. Tração aqui para cima, né? Considerando que o fio é ideal, né? Não sei se o exercício disse isso. O exercício não disse, mas a gente vai supor que é, porque no ensino médio também não tem como não ser, tá? Bom, então, supondo que o fio é ideal, né? A tração que o fio aplica sobre a caixa é a mesma força que o motor está aplicando no fio, tá bom? Então, quando ele pergunta qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar essa tarefa, bom, essa magnitude vai ser igual a essa tração. A gente poderia fazer toda uma discussão aí de ação e reação, desenha a força aqui, desenha a força ali, mas no final, o que ele está pedindo para você calcular é essa força de tração que o fio exerce no bloco. É isso que ele quer, tá? A questão é a seguinte, o que muita gente pensa aqui, muita gente já erra. Vamos calcular o peso primeiro. O peso é dado pela massa vezes a gravidade. Então vai ser 12 vezes 10, que vai me dar, né, G é 10, está no note a dot, que vai me dar 120 newtons. Então eu já sei que o peso é 120 newtons. Aí o que muita gente aqui comete de gafe, ela fala, se a caixa está subindo, a tração tem que ser maior que o peso. Bom, mas só tem uma alternativa com tração maior que peso, então tem que ser a alternativa E. E aí a pessoa já vai ser que assinala a alternativa E e erra a questão. Porque, gente, o fato da caixa estar subindo não indica que a tração tem que ser maior que o peso. O fato da caixa estar subindo só indica que a velocidade da caixa aponta para cima, só. Mas eu poderia, inclusive, ter o peso maior do que a tração, e aí a caixa estaria subindo, mas desacelerando, por exemplo. Tá? O ponto-chave para resolver a questão é você perceber que a caixa deve ser erguida com velocidade constante. Isso significa que a força resultante que atua sobre a caixa deve ser zero. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Para que a força resultante atuando sobre a caixa seja zero, a magnitude da força de tração tem que ser igual à do peso. Portanto, a tração, que tem a mesma magnitude da força que o motor precisa realizar para executar essa tarefa, tem que ser igual ao peso. Portanto, alternativa D, 120 newtons. Reparem como era uma questão fácil. Fácil, não precisei nem fazer muita conta aqui. Simplesinho, sai em uma linha, se você tiver o princípio físico ali bem claro na cabeça. Tá? Acontece que um candidato bem preparado vai ter esse princípio físico bem claro na cabeça, porque é uma das ideias mais centrais, mais básicas de física, né? Quando a gente aprende lá mecânica, principalmente no primeiro ano do ensino médio, né? Esse é aquele tipo de problema que a gente discute, o famoso problema do elevador, né? Se você estiver subindo com velocidade constante, a força resultante é nula, então a tração é igual ao peso, tá? Então, mesmo que você esteja em movimento, mesmo que você esteja subindo, tá? Porque você está subindo mais com velocidade constante, tá bom? Então, exercício aqui super tradicional. Aliás, essa prova está bem tradicional, viu, gente? Olhando aqui, uma prova bem tradicional mesmo, tá? A questão 50 do café, super tradicional, tipo, sistemas isolados e tudo mais. A questão 51 da maçã, também queda livre ali, super tradicional. A questão 52 era uma questão mais chata, menos tradicional, tá? A questão da bola de bilhar. A 53 aí, famoso probleminha aí de erguer um bloco por um fio, também exercício super tradicional. Beleza? Então vamos para a questão 54.
Vamos ver aí sobre o que é a questão 54. Vamos ver se a prova dificulta um pouco, porque essas primeiras questões estão, assim, fáceis demais para uma FUVEST, tá? Pelo menos assim, não que eu esteja reclamando disso, só tô quando eu falo que elas estão fáceis demais para uma FUVEST, é comparando com o que a FUVEST costuma cobrar em prova, tá uma prova um pouquinho mais fácil. Aliás, eu diria bem mais fácil do que a FUVEST. Ano passado a prova já estava mais fácil, mas, por exemplo, se a gente comparar com a FUVEST de 2020, a FUVEST 2020, que foi feita em 2019, né? Essa prova está bem mais fácil mesmo. Tá? Pelo menos por enquanto, não vi a prova inteira ainda. Temos ainda aí 4 questões para discutir. Tá bom? Então vamos lá. 2 fios muito longos transportam, cada um deles, uma corrente elétrica I, conforme indicado na figura. Então eu tenho 2 fios muito longos aí transportando uma corrente I. E aí ele fala que uma partícula de carga mais Q, situada a uma distância r de cada um dos fios, se move com velocidade constante na direção z. Ele colocou aí. Tá? Ele quer saber o módulo e o sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético produzido pelos fios. Bom, então agora sim temos uma questão um pouco mais complicada. Agora uma questão um pouquinho mais complicada, sim. Então, só porque eu estava pedindo, veio a questão mais complicada. Tá? Primeiro, ela já é mais complicada porque ela envolve magnetismo. Qualquer questão que envolva magnetismo por si só já é uma questão mais complicada. Tá? Então vamos lá. Esquece a carga aqui, por enquanto. Tá? Vamos ler o Not Dot primeiro. O campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente de valor I, tem módulo aproximadamente dado por μ0I sobre 2πr, sendo R a distância do fio até o ponto em que você está medindo. Okay. Tá? Então ele deu a fórmula, então você não precisava conhecer a fórmula do campo magnético produzido pelo fio longo. Tá? Essa fórmula ele não precisava fornecer, essa fórmula é ensinada no ensino médio, então faz parte do programa da FUVEST, ele não precisava fornecer essa expressão. O que ele não te deu no Not a Dot é a regra da mão, né? Porque para você saber o sentido do campo magnético, você precisa usar a famosa regra da mão direita. Como que é essa regrinha da mão direita? Então vamos lá. Você pega o fio aqui, deixa eu representar o fio aqui, tá bom? Tá? Por exemplo, com a corrente passando aqui. E aí o campo magnético, as linhas de campo magnético vão ser aqui circunferências em torno do fio. Agora, como que eu sei, né? E aí eu vou ter o vetor campo magnético vai ser tangente a essas linhas de campo que são essas circunferências. Agora, como que eu sei qual é o sentido do campo magnético? Aí é a regrinha da mão direita. Você vai pegar a tua mão direita, tem que ser a mão direita. Aí você vai pegar o dedão da sua mão direita, espero que você esteja fazendo isso aí na frente do computador, vai apontar o dedão no sentido da corrente, então você vai apontar o dedão aí para cima na tela, e aí você gira a sua mão direita, e aí usou esse sentido que você está girando envolvendo o fio, é o sentido que o campo magnético vai estar aí circunferenciando, né? Circulando em torno do fio. Então a gente vai ter aqui um campo magnético, um vetor campo magnético rodando em volta do fio dessa forma aqui. Beleza? E aí, se você inverter o sentido da corrente, ele vai girar no sentido contrário. Beleza? Então, mão direita, dedão no sentido do fio. Então, pega o dedão no sentido da corrente no fio, gira a mão como se você estivesse envolvendo o fio, e aí você encontra esse sentido aí para o campo magnético. Tá bom? Por que isso é importante, gente? Vamos lá. Então, eu vou redesenhar essa figura aqui assim. Aí eu tenho uma corrente I aqui para cima, e aí eu tenho uma corrente I aqui do outro lado para baixo. Tá bom? E aí eu quero saber o que acontece num ponto aqui no meio, a uma distância R dos dois. Então vamos lá, eu vou chamar esse fio aqui de fio 1 e esse fio aqui de fio 2, tá bom? Quando eu olho o campo produzido pelo fio 1 no ponto P, vou chamar esse ponto aqui de P. Quando eu calculo, quando eu vejo, né, o campo produzido pelo fio 1 no ponto P, eu uso a regra da mão e eu giro, né? Pego a mão direita, dedão para cima, giro ela. Eu vejo que o campo produzido por esse fio aqui, né, supondo que aqui eu estou fazendo um desenho num plano, né? Desse lado aqui, o campo vai estar saindo da tela, o vetor B1. Mas desse lado aqui, esse campo vai estar entrando na tela, o B1. Porque ele está saindo do lado esquerdo
rodando, andando aqui, girando aqui na frente do fio e entrando no lado direito. E aí ele vai fazer a mesma trajetória circular, né, ali por trás, e aí ele vai sair de novo pelo lado esquerdo, desculpe, e entrar no direito. Beleza? A gente representa um vetor saindo da tela dessa forma aqui, e um vetor entrando na tela a gente representa dessa forma aqui. Então a cabecinha do vetor e aqui a bundinha do vetor, como se fosse a bundinha de uma flecha. Beleza? Agora, quando você olha o fio 2 e você aplica a regra da mão, agora apontando o seu dedão da mão direita para baixo, porque agora a corrente está para baixo, você vai ver, e na hora que você gira a mão, você vai ver que o campo vai estar saindo deste lado e entrando deste lado. Tudo bem? E por que é importante a gente fazer essa correspondência? Porque aí a gente percebe que no ponto P, os dois campos produzidos pelos dois fios vão estar no mesmo sentido. Então eu posso somar esses campos de modo que o campo resultante no ponto P vai ser B1 mais B2. Eu somo os dois, isso aqui no ponto P. Tudo bem? Aí eu posso somar os dois. Porque os dois vão estar no mesmo sentido. Eles vão estar entrando na tela. E aí quando eu somar os dois, vai ficar o seguinte. O B1 ele vai ser μ0i, é a fórmula que ele deu no Not a Dot, sobre 2πr. E o B2 vai ser a mesma coisa. μ0i sobre 2πr. Quando eu somo esses dois, vai ficar simplesmente μ0i sobre πr, né? Porque vai dar 2μ0i sobre 2πr, o 2 corta. Então a gente encontra que o campo magnético resultante no ponto P, produzido pelos dois fios, vai ser um campo cujo valor é este aqui. E ele vai ser um campo para dentro da tela. Ele vai ser um campo apontando para dentro da tela. Bom? Legal, show de bola. Tá? Então, aqui vai agir, né, sobre essa... Agora, voltando aqui para esse desenho. Sobre essa carga mais Q aqui, vai agir um campo magnético entrando na tela e o valor desse campo está dado aqui. Beleza? Agora a gente vai para a segunda parte do problema, que é encontrar a força que vai atuar na carga. Para isso, aí a gente precisa lembrar da força de Lorentz, que é a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento. Então, quando eu tiver uma carga elétrica em movimento e o vetor velocidade for perpendicular ao campo magnético, que é o caso do problema, vai aparecer, né, porque como que eu sei que o vetor velocidade dessa carga é perpendicular ao campo magnético? Porque o campo está entrando na tela e o vetor velocidade está no plano da tela, então eles são naturalmente perpendiculares. Tudo bem? Tá? Se a gente for usar aí o eixo de coordenadas que ele deu no problema, a velocidade está na direção z, enquanto que o campo está na direção menos x. Né? O menos x está entrando para dentro da tela. Tá bom? Então eles estão em direções perpendiculares. Tá? Quando eu tenho uma carga em movimento com vetor velocidade perpendicular ao campo magnético, aparece uma força magnética, que eu vou chamar aqui de Fm, que em módulo é dada pelo módulo da carga elétrica vezes a velocidade vezes o campo. Eu poderia adicionar aqui um seno de θ, e esse seno de θ seria o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. Como eles são perpendiculares, o ângulo é 90, o seno de 90 é 1, então eu não vou nem colocar eles aí. Esse seno é importante porque, por exemplo, quando eles forem paralelos, né, quando o campo magnético for paralelo à velocidade, eles estiverem na mesma direção, aí o ângulo vai ser 0, e sendo de 0 a 0 não vai ter força. Tá? Mas acho que o ponto aqui é... Né, eles são perpendiculares, então não precisa nem discutir um pouco nada sobre esse seno. Tá? E aí vamos substituir as expressões que a gente conhece. A carga é mais Q, aí eu tenho o vetor velocidade V, tá? Vezes o campo. Acabo de perceber um problema na questão, viu, gente? Calma, deixa eu... Não, é isso. QVB, né? Então, QVB. E aí, fica QV vezes o campo, que é μ0i sobre πr. E aqui a gente tem um problema, gente. Só olhando para as alternativas, eles esqueceram do V, né? Repara que as alternativas, ó, essas aqui, ó,
não tem o V, né? Eles esqueceram. Essa questão vai ser anulada, hein, gente? Essa questão vai ser anulada. A FUVEST esqueceu de pôr o V. Essa questão será anulada. Esqueceram do V. O V tinha que aparecer aí, né? O V aparece, pô. QVB. O V só não apareceria se o campo magnético fosse paralelo ao vetor velocidade. Porque se ele fosse paralelo ao vetor velocidade, né? Aí a força seria zero, seria a alternativa A. O gabarito é letra B. Então, já dá para ver que não é isso que eles querem. Com o gabarito não sendo letra A, precisa depender da velocidade. Tá? Então, eles esqueceram nas alternativas. Aí, ó. Colocou o Q, M0I sobre PR, tá certinho. Só faltou pôr o V, né? Faltou colocar o V. Então, essa questão vai ser anulada. A gente ainda precisaria, né? Repara que nos valores que a gente encontrou, tirando o V, é exatamente o que a gente encontrou aqui. A gente só precisaria encontrar o sentido da força. E aí, para fazer isso, a gente usa a famosa regra da mão direita. Desculpa, regra da mão esquerda. Que é você pega a mão esquerda, agora tem que ser tua mão esquerda, hein? Aí você põe o teu dedão aqui. Esse é o dedão. Aí você pega o teu dedo indicador, você pega o dedo do meio. E aí aqui você vai ter os outros dois dedos que eu vou deixar escondidinhos aqui. Tá? Então, eu sei que o desenho ficou horrível aqui. Tá? Mas o que eu fiz aqui é o seguinte. Eu peguei, né? Pega a tua mão esquerda, pega a tua mão esquerda. Aí você pega com seus 3 dedos, você forma esse sistema de coordenadas aqui que está desenhado aqui, por exemplo. Né? Dedão, dedo indicador e dedo do meio. Tá bom? Com a mão esquerda, hein? Tem que ser mão esquerda. Os outros 2 dedos, né? O mindinho e o outro que eu nunca sei o nome, você fecha no teu palmo e esquece eles. Você fica só com os outros 3 abertos. E aí você posiciona esses 3 de forma a formar aqui deles serem todos perpendiculares entre si, da mão esquerda. Do jeitinho que eu coloquei ali, ó, desse jeitinho que está aqui, tá bom? Esse jeitinho aqui. Aí o que vai acontecer é o seguinte, tá? Tem um macete para se decorar, que é faça bom vestibular. Então, o dedão é a força, faça. O dedo indicador é o bom, é o campo magnético, tá? É o B. E o dedo do meio é o vestibular. Faça bom vestibular, que é o vetor velocidade. Tá bom? Então você faz isso. Aí, como que você faz para encontrar o vetor força resultante? Você vai pegar e vai pegar o dedo do campo, que é o dedo indicador, e vai apontar no sentido que o campo está. Então você vai pegar esse dedo indicador e vai apontar para dentro da tela, como se estivesse furando a tela. Tá? Então, mão esquerda, dedo indicador, furando a tela. Então, para dentro. Aí você vai pegar o dedo do meio e você vai ter que apontar o dedo do meio para o sentido que a velocidade está apontando. Então você vai ter que pegar esse dedo do meio, mantendo o seu indicador para dentro da tela e vai ter que girar ele para cima. Então você vai manter o seu dedo indicador apontando para dentro da tela e o seu dedo do meio para cima. Quando você fizer isso, você vai ver que o seu dedo, o seu dedão, vai estar apontando para a esquerda. Quando você fizer isso, você vai ver que o seu dedão vai estar apontando para a esquerda. E esse é o sentido da força magnética. Então, o seu dedão vai apontar para a esquerda. Aí, o que você precisa pensar? Você precisa ver o sinal da carga. Se a carga for positiva, a força vai estar nesse sentido. Se a carga for negativa, vai estar no sentido contrário. Como essa força é positiva, a carga é positiva, desculpa, tá? Então a força vai estar no sentido que você encontrou do seu dedão. Então vai estar para a esquerda, que pela configuração que ele colocou aqui para a gente, ó, esquerda corresponde à direção menos y. Direção menos y. E isso nos levaria à alternativa B, que é o gabarito da questão. Tá? Então a questão foi toda formulada para chegar na alternativa B, usando a regra de mão e tudo mais. Só tem um problema. Esse valor numérico aqui está errado, porque eles esqueceram da velocidade. Tinha que ter um V aí. Ó. Eu preciso que esse V aqui apareça, gente. Então essa questão vai ser anulada. Questão muito bem feita, mas por um erro bobo, eu não sei como a FUVEST deixou esse erro passar, essa questão vai ter que ser anulada. Tá bom? Então, uma questão vai ter que ser anulada na prova de física. Ok. Então vamos, só porque eu estava reclamando que a prova estava fácil demais, eles vieram aqui com uma questão que vai ter que ser anulada, hein? Complicado. Vamos lá, vamos seguir, porque eu estou demorando muito nessas resoluções, ainda faltam 3 questões. Então, vamos dar uma acelerada aqui. Vamos lá. Questão de número 55 agora. Então vamos para a questão 55. A questão 55 me parece que vai ser mais tranquila.
Então ele fala assim, um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir. Então, tensão em função da corrente. Ele quer saber a resistência elétrica do componente na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico. Gente, quando eu tenho um resistor ôhmico, o gráfico da tensão em função da corrente tem que ser uma reta que passa na origem. Porque quando eu tenho um resistor ôhmico, vale essa relação aqui com a resistência elétrica sendo constante. Tá? Se essa relação valer com a resistência elétrica sendo constante, o gráfico do U versus I vai ser uma reta, onde a inclinação dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo, tem que ser a resistência. Acontece que se a gente olhar o comportamento aqui desse gráfico, a gente vê que aqui no início, a gente até tem um comportamento que lembra de um resistor ôhmico, aqui no comecinho. Tá? Mas aí a partir de uma certa corrente, aí esse gráfico deixa de ser uma reta, né, e aí ele passa a curvar. Então essa região aqui, ó, é a região que não interessa pra gente. O que interessa é essa região aqui. Então eu vou pegar este ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto em que eu ainda tenho um comportamento que lembra um resistor ôhmico. Um comportamento de reta. Então eu vou pegar esse ponto para usar na fórmula. Repara que nesse ponto eu tenho que a minha DDP é de 0,2 volts e a minha corrente I ela é de 0,25 ampere, né? Só comparando nos gráficos aí, 0,25 ampere. Então eu posso falar que a minha resistência, que é U sobre I, vai ser 0,2 dividido por 0,25. Bom, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então isso aqui vai me dar 0,8 ohms, que vai me levar na alternativa C. Deixa eu ver se essa é a resposta. Essa é a resposta, alternativa C. Tá? Muito cuidado que se, por exemplo, você escolhe um outro ponto, por exemplo, se você escolhe esse ponto aqui, ó, você vai fazer 0,6 dividido por 0,9. Tá? Que a corrente aqui é 0,9. Você vai fazer 0,6 por 0,9. Aí não vai dar 0,8, vai dar outro número. Se você pegar esse ponto aqui, ó, você vai pegar 0,9 dividido por 1,9. Aí vai dar um número quebrado também. Então, assim, você não pode pegar qualquer ponto do gráfico. Você precisa pegar um ponto do gráfico na região em que o comportamento é ôhmico. Tudo bem? E a região que o comportamento é ôhmico é quando o gráfico de U em função de I é uma reta. E aí isso vale ali só, nesse caso, para correntes baixas. Para essa curva que ele forneceu, vale para correntes baixas. Então, essa questão, apesar de ser uma questão super simples, eu não considero ela uma questão fácil, porque apesar dela ser super simples, ela envolve aqui um conhecimento mais profundo. Você precisa conhecer, você precisa saber o que é um resistor ôhmico e tudo mais. Então é uma questão que, apesar de ser muito simples, eu não considero ela super fácil, não. Tá bom? Mas o que está me surpreendendo aqui é o pouco trabalho que essas questões estão dando. Né? Tudo bem que a questão que a gente acabou de fazer, que inclusive vai ser anulada, né, foi uma questão super trabalhosa. Mas as demais questões da prova, muito diretas. E a FUVEST não é tão famosa assim por fazer questões tão diretas na prova de física. Tá? Mas esse ano, tirando aquela questão que inclusive vai ser anulada, e ela deu para perceber que ela envolvia muita coisa, né? Aquela questão era realmente complicada. Tá? Tirando aquela questão, até aqui a prova está bem tranquila. Tá? As questões estão muito rápidas, vamos dizer assim. Tá? Bom, agora vamos ter aqui uma questão parece ser uma questão de gravitação. Questão 56, vamos ver aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Apagar a nossa luzinha, colocar ela. Então vamos lá. Questão de número 56. Ele fala o seguinte para a gente. O canhão de Newton, esquematizado na figura, é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando um canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra.
O que ele está falando aqui é o seguinte, gente. Se você atira uma bala de canhão do topo de uma montanha, essa bala vai fazer um lançamento, vai percorrer um lançamento oblíquo até que ela vai, um movimento oblíquo até que ela vai cair no chão. Conforme você vai aumentando a velocidade, né, então ela faz isso aqui, ó. Você coloca lá numa certa velocidade baixa, tal, ela vai e faz isso aqui, pá, cai aqui. Conforme você aumenta a velocidade, ela consegue ir mais longe, ela vai fazendo isso, ou isso e tudo mais. Vai chegar uma hora que eu vou, se eu continuar aumentando a velocidade, que eu vou lançar ela com uma velocidade tal que ela vai conseguir dar a volta completa na Terra. Isso é o que a gente chama de velocidade, é uma velocidade limite, a velocidade de órbita, vamos dizer assim. Essa velocidade mínima é a velocidade para que ela consiga ficar em órbita. Tudo bem? Tá? Então, né, com essa velocidade ela executa, né, se eu lançar ela com essa velocidade, ela executa um movimento circular perfeito, como se fosse a Lua na órbita da Terra. Tá bom? Beleza. E se eu continuar aumentando além disso, eu posso atingir uma velocidade que é chamada velocidade de escape, que a bala de canhão ela é jogada para fora da Terra e nunca mais volta. Tá? É possível fazer isso também, mas a questão não é sobre isso. A questão é a velocidade para que ela fique em órbita. Tá? É óbvio que isso aqui é um experimento mental, o enunciado disse isso. Eu não vou conseguir fazer isso na prática com uma bala de canhão, mas eu consigo fazer isso, por exemplo, com satélites artificiais. Eu lanço o satélite artificial, a NASA lança lá o satélite e ele fica orbitando a Terra. É exatamente isso. Tá? A Lua, né? A Lua orbitando a Terra é exatamente isso. Tá bom? E aí ele quer que a gente calcule qual é essa velocidade aí aproximada. Tá? Ele deu pra gente qual é a distância, né? A uma distância de aproximadamente 6.400 km do centro da Terra, tudo mais. Gente, o que acontece? Tá? Como que eu calculo essa velocidade? O truque é você perceber, né? Repara que deixa eu ler um trecho do enunciado que eu considero importante. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Gente, esse sempre caindo sob a ação da gravidade é a força centrípeta. Então o que acontece? Tá? Então eu tenho aqui um corpo, por exemplo, aqui eu tenho a Terra, e aí aqui eu vou ter um satélite orbitando a Terra, beleza? Por exemplo, a Lua. O que acontece? Por que a Lua não cai? Então, por exemplo, a Lua começa aqui com uma certa velocidade, né, que vai ser aqui tangente à trajetória. Aí vai ter uma força gravitacional que vai apontar aqui para dentro, que vai atrair a Lua para dentro. Essa aqui é a força centrípeta, a força resultante centrípeta. O que essa força, que é perpendicular ao vetor velocidade, vai fazer? Vai fazer esse vetor velocidade girar um pouquinho. E aí, num instante posterior, ó, a Lua vai estar aqui, e aí esse vetor velocidade que antes apontava nessa direção, agora aponta nessa direção. Ele virou um pouquinho. Só que aí agora o vetor força vai estar apontando para cá, em direção da Terra. De novo formando 90 graus. E aí o que esse vetor força vai fazer, essa força resultante vai fazer, é girar esse vetor velocidade. E aí num instante posterior, quando a Lua estiver aqui, esse vetor velocidade vai estar para cá. Então o que está acontecendo? Esse vetor a força resultante centrípeta, que é devido que é basicamente a força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua, por exemplo, ou sobre a bala de canhão, tanto faz, né? Vai fazendo com que esse vetor velocidade vá mudando de direção e tangenciando a trajetória. Tá? E aí ele vai executar o movimento circular. Tá bom? Para que ele execute o movimento circular, o que tem que acontecer? A força gravitacional tem que ser exatamente igual à força centrípeta. A força gravitacional tem aquela expressão, né, que a gente conhece da lei da gravitação universal, Gzão, Emão, Eminho, dividido por R quadrado e blá 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 e tudo mais, você poderia usar ela. Tá? Mas no caso, é mais conveniente, como ele não me forneceu a constante Gzão, ele me forneceu o Gzinho, é mais conveniente usar a fórmula do peso. Tá? A força gravitacional vai ser a massa do corpo que está executando o movimento circular, seja a massa da Lua, seja a massa do satélite artificial, seja a massa da bala de canhão, vezes a aceleração da gravidade G. Enquanto que a força centrípeta é mv² sobre R.
Eu posso cortar a massa dos dois lados, e aí eu encontro que V é raiz de RG. Simples assim. Então vai ficar raiz de... Bom, 6.400 quilômetros é 6,4 10 a sexta metros. Aliás, desculpe, 10 a sexta metros, isso. Tá bom? Porque eu tenho 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros, mas eu tenho que passar para metro, aparece um novo 10 a terceira e vira 10 a sexta. E o G é 10. Aí, gente, aqui é bem fácil de brincar. Vai ficar a raiz de 64, que é o 6,4 vezes 10, vezes 10 a sexta. Aí, para tirar essa raiz de 64 é 8. Raiz de 10 a sexta, eu divido o expoente por 2, dá 10 a terceira. Então, dá 8.000 metros por segundo, que eu posso escrever como sendo 8 quilômetros por segundo, alternativa A. Só isso. Tá? Então, assim, eu não considero essa uma questão fácil. Essa questão não é fácil. Tá? Apesar da resolução dela ser fácil, ser simples, ela não é fácil, porque você tem que ter essa sacada da força gravitacional ser a força centrípeta, porque ele está executando um movimento circular, né? Um movimento circular uniforme. Tá? Então, reparem que, né, basicamente, o que a gente está falando aqui? Se a velocidade com que eu lançar a bala de canhão for abaixo de 8 km por segundo, ela não vai executar esse movimento. Em algum momento ela vai cair na Terra. Se eu lançar ela exatamente com essa velocidade, é a velocidade ótima para que aconteça o movimento circular aí que a gente está discutindo, aí ela vai executar o movimento circular. Se eu lançar ela com uma velocidade maior que isso, aí ela não vai executar um movimento circular, ela vai executar um movimento elíptico, que é, por exemplo, a órbita da Terra em torno do Sol, por exemplo. Tá? Um movimento elíptico. Tá? E se eu continuar aumentando essa velocidade, vai ter um valor a partir do qual ela nem mais vai executar uma órbita, ela vai ser jogada para fora da órbita, que é a chamada velocidade de escape. E aí, só para como curiosidade, essa velocidade de escape ela é raiz de 2 vezes a velocidade que a gente encontrou. Então é só você fazer raiz de 2 vezes esse 8 km por segundo que você encontra a velocidade de escape da Terra. Tá bom? Né? Você coloca um fator raiz de 2 aí no meio. Tá? Eu não vou explicar de onde que vem esse fator raiz de 2, tá? Mas é só você pôr esse fator raiz de 2. Bom, isso aqui é curiosidade, tá? Esse tipo de coisa geralmente não é cobrado no ensino médio, não. Beleza? Questão bem legal. Questão bem legal, aí é uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Ok. Agora vamos para a nossa última questão. O vídeo já está com 52 minutos, o vídeo está longo hoje. Então, vamos para a nossa última questão, antes da gente, para finalizar aqui. Deixa eu apagar aqui a tela. Então vamos lá. Em virtude, então questão 57. Na verdade, nem sei se essa questão é de física, eu suponho que seja, porque só foram 7 até agora, né? Não vai ter menos de 8 questões numa prova de física, então essa aqui deve ser também. Eu sei que a próxima já não é, a 58 já não é mais de física. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais cerca de 2 centímetros a cada ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 km entre os limites dessas duas massas de continente, indique a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido. Né? Bom, gente, isso aqui é uma questão de física, mas assim, não poderia estar na prova de matemática. Tá? Porque a única parte que envolve física aqui é a velocidade, né? O fato da velocidade ser constante, mas a gente pode resolver por regrinha de 3. Né? Porque eu sei o seguinte, eu sei que em um ano, essa distância, a distância que aumenta, né, percorrida, é de 2 centímetros, que eu vou escrever em metros. 2, 10 a menos 2 metros. Tá? Eu quero saber em quantos anos, vou chamar de x, né, eu demoro 5.000 quilômetros. Que é 5 vezes, seria 5, 10 a terceira quilômetros, mas eu coloco 5, 10 a sexta porque eu quero trabalhar em metros. E aí, gente, é só fazer a regrinha de 3 aqui, e aí fica o 5, 10 a sexta, dividido pelo 2, 10 a menos 2. Isso aqui vai me dar 2,5, 10 a oitava anos. Que vai ser a mesma coisa que 25, e aí eu coloco 7 zeros, né? 3, 6, 7. Ponto aqui,
250 milhões de anos. Alternativa D. Gente, só isso. Né? Se eu separo 2 centímetros a cada ano, supondo que essa separação é constante ao longo do tempo, quanto tempo, né? 2 centímetros por ano, quantos anos para 5.000 quilômetros? A gente poderia usar fórmulas de física, se você preferir. Como a velocidade é constante, eu posso falar que a velocidade é espaço dividido por tempo. E aí eu vou ter que o tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Aí é só trabalhar nas unidades corretas, né? Então eu vou colocar aqui o 5 vezes o 10 a sexta metros, dividido por 2, 10 a menos 2 metros por ano. E aí isso aqui vai me dar este resultado aqui. Né? 2,5, 10 a oitava. Deixa eu até melhorar isso aqui, que ficou meio ruim esse 8 aqui. 2,5, 10 a oitava anos. Só isso. Essa questão bem tranquila mesmo. Isso aqui parece, inclusive, muito uma questão do estilo da Unicamp, né? A Unicamp adora a questão assim, na primeira fase. Né? É isso. Feito. A questão era bem tranquila mesmo. Tá? Então, assim, gente, sobre a prova, tá? Eu achei que essa prova tinha algumas questões muito fáceis. Eu diria aqui que eu consigo pegar dessas 8 questões de física. Deixa eu voltar aqui para a prova. A questão 50 do café, muito fácil. Eu diria que ela é muito fácil. A 51 da maçã, muito fácil. A 52, depois eu falo sobre ela. A 53 também, eu considero muito, não muito fácil, mas muito simples. Tá? Aquela questão lá do motorzinho. Tá? Então já temos aqui 3 questões que eu considero fáceis. E essa questão 57 também eu considero muito fácil. Tá? Na verdade, eu diria que tem 3 questões muito fáceis. A do café, que é a 50, a 51, que é a da maçã, e a 57, que é essa que a gente acabou de fazer, né, do movimento das placas tectônicas. Então, 3 questões que eu considero muito fáceis. Aí tem 2 outras questões que eu considero muito simples. Elas são muito simples, a resolução sai em uma linha, porém, elas envolvem um conhecimento ali específico que você precisa saber, que é a questão do motor. Quando ele fala velocidade constante, você tem que perceber que a força resultante é zero. Tá? E o problema da resistência elétrica, que você tinha que considerar só aquele trecho, porque ele queria a região em que o comportamento era único. Tá? Mas eram questões que, você sabendo isso, as questões eram fáceis. Então, 3 questões muito fáceis e 2 questões muito simples, mas que envolviam um conhecimento ali específico que você tinha que ter também. Tá? E aí tem mais 2 questões, que é a questão do canhão, né, da órbita da Terra, e a questão da bola de bilhar lá, que eram questões, por exemplo, a da bola de bilhar é aquela questão que eu falei que o senso comum resolvia ela, sem a pessoa saber muito de física, ela acabava resolvendo na sorte. Né? Já a questão 56 não tinha como resolver na sorte, você tinha que saber. Né? Mas eram questões que envolviam, se você fosse resolver a questão mesmo, envolviam aí conhecimentos um pouco mais aprofundados, davam um pouquinho mais de trabalho. Né? A questão 56, a resolução até que era simples, mas para você ter essa sacada e entender o que estava acontecendo, era um pouquinho mais complicado. E a questão 54, disparado, era a questão mais difícil da prova. Vocês perceberam que a resolução foi super trabalhosa, aquela questão dos fios, né, com a carga. Né? Uma questão muito boa, mas que tem um problema nas alternativas. Eles esqueceram de colocar o V nas alternativas. E por isso essa questão precisa ser anulada. Tá? No geral, uma prova da FUVEST mais fácil do que eu esperava. Eu achei ela mais simples do que eu esperava. Mas, obviamente, não é uma prova super fácil. Tá? No começo estava falando que ela estava fácil, mas aí depois ela deu uma dificultada nas últimas questões, mais ou menos. Então não é uma prova super fácil, mas não está uma prova super difícil também não. Um candidato bem preparado não deve ter tido muito problema para fazer ela. Eu só lamento mesmo que a questão 54 da prova V, que é a questão lá do campo magnético, vai ser anulada. Ela tem que ser anulada porque o fato de não ter o V ali na alternativa faz com que as alternativas estejam erradas. Essencialmente, nossa questão precisa ser anulada. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like, compartilharem. Isso me ajuda bastante. Beleza? Então é isso, gente. Obrigadão e até a próxima.